Olá, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro o convite, né, para a gente estar aqui, eu e Marcela. A gente vem representando a Casa da Gestante em Campinas, né? A gente está em Campinas e pertencemos ao Instituto Padre Haroldo. Eu vou, na verdade, fazer uma fala bem rápida, apresentando um pouquinho da casa, e a gente trouxe um vídeo de 14 minutos, mais ou menos, que vai ocupar grande parte do nosso tempo. Mas, quando a gente foi preparar esse momento, a gente ficou muito em dúvida, né? A gente fala mais ou a gente coloca o vídeo? E aí a gente tomou a decisão de colocar o vídeo, porque é um vídeo que as mulheres da Casa da Gestante falam. E a gente vem sentindo muito essa necessidade de que essas mulheres possam falar, né? E que a gente é a representação delas, né? É difícil falar por elas, né? Então, que a gente possa dar um pouquinho de voz a elas, já que elas não estão aqui. Então, vou falar rapidamente, a gente vai passar o vídeo, que acho que é um pouco mais interessante para vocês conhecerem um pouco desse trabalho. A casa é um convênio com a Secretaria de Saúde Municipal de Campinas, né? E é executada pelo Instituto Padre Haroldo. A abertura se deu em janeiro de 2016, então a gente está aí completando 3 anos. Ela inaugurou 15 de dezembro, quase 3 anos aqui, e a primeira moradora chegou em janeiro de 2016. É um serviço 24 horas, em modelo residencial, então elas moram lá, e elas podem morar lá até 2 anos. Comparado, né, como o Patrick disse, né, comparado, acho que o Luiz também falou disso, ao que a gente tem por aí, né, que é 6 meses, mais ou menos, para a população em situação de rua, é um tempo mais longo, mas muitas vezes a gente se depara com um tempo curto. 2 anos para trabalhar todo esse período, né? Pensando que, como é que foi pensado 2 anos? Ela entra no início da gestação, fica os 9 meses, depois tem mais 1 ano e pouquinho aí para ser cuidada, né? Então, que a criança saia de lá com mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? E aí, a entrada, nós temos 20 leitos, né? São 20 leitos contando mulheres, crianças e bebês, pensando que essas mulheres podem ter com elas outros filhos até 6 anos. Para elas entrarem na casa, elas têm que estar gestantes ou acabado de sair da maternidade, a maternidade encaminha, né? Logo que teve o parto. Mas elas podem ter outras crianças até 6 anos com elas. E elas podem ser encaminhadas através de outros serviços de saúde. Então, CAPS, hospitais, maternidades, centros de saúde e consultório na rua, que é o nosso maior encaminhador, consultório na rua. A casa nasceu a partir de um GT Maternidade, então tem um grupo de trabalho em Campinas que vem discutindo as questões de maternidade, um grupo que inclui praticamente judiciário, defensoria, principalmente, assistência social e saúde, né? São basicamente profissionais da ponta dessas 3 áreas, e foi a partir daí que a casa teve sua origem. E foi no momento em que também tinha um alto número de acolhimento de bebês, nada comparado ao que a gente vem dizendo aqui, né, dos outros municípios, mas era um número alto também, que veio reduzindo a partir das políticas implantadas em Campinas. Então, a Casa da Gestante tem também um outro serviço do SUAS, que é a Casa Santa Clara, que também atende mulheres nessa situação. E aí a proposta, então, é cuidar, né, diminuir a mortalidade materno-infantil, mas cuidar principalmente a gente cuida junto com elas de todas as áreas da vida, né? É isso, assim, né? E aí, junto disso, também a questão materna. Então, a gente trabalha muito a questão materno-infantil, mas também a questão do ser mulher, né, nesse geral. Eu vou passar aqui, gente, para dar tempo de ver o vídeo e falar um pouco dos indicadores, mas o nosso trabalho está pautado, então, um pouco nisso, né? No acompanhamento dessa mulher, na garantia dos serviços de saúde, no incentivo ao aleitamento materno, no fortalecimento do vínculo mãe-bebê, na inserção dos projetos de geração de renda, mas sempre respeitando muito o desejo da mulher, né? Então, sempre que a gente vai fazer alguma proposta de incentivo ou de trabalho, a gente sempre respeita o que ela deseja para ela nesse cuidado. A gente trabalha com a redução de danos, né? E somos uma política do SUS que respeitamos as diretrizes e princípios do SUS. É uma política que é uma prática alternativa ao acolhimento de bebês, né? Acolhimento institucional de bebês, e que trabalha na garantia de direitos da mulher e da criança. Sempre pensando nessa questão, né? Quando a gente pensa garantia de direito da mulher e da criança, a gente está falando da mesma coisa, né? E que
trabalhar para que a mãe fique com o seu bebê nessa fase inicial é algo que a gente pode considerar como estruturante para a vida. E que poder ficar com a tua mãe é algo que possibilita, que essa relação é a única que possibilita muitos acompanhamentos, como o aleitamento materno, por exemplo, né? Então a gente trabalha um pouco nesse viés. Acho que eu vou passar agora o vídeo. Eu vou passar o vídeo, gente. Ela, quando chega na casa da gestante, a gente demora um tempo para acalmar ela. Ela, quando chega na casa da gestante, a gente demora um tempo para acalmar ela, para apresentar essa casa. Aí ela vai se sentindo parte dessa casa e vai entendendo o porquê está aqui, como está e como ficar, assim. E aí ela começa a perceber que aquele lugar se sentindo parte dessa casa e vai entendendo o porquê está aqui, como está e como ficar, assim. E aí ela começa a perceber que aquele lugar é aconchegante, que aquele lugar tem um cuidado. E vão contando suas histórias e vão tendo ideias de como fazer o chá de bebê, como comemorar seu aniversário, um bolo, uma sopa. E aí elas começam mesmo a ter aquela casa mesmo, né? Ter aquela movimentação de uma casa. Dona de casa, cuidava dos meus 2 filhos, tenho uma de 6 e um de 5. Só que daí quando eu descobri a traição, eu virei a cabeça e eu comecei a fazer uso de droga bem cedo. Estava com uns 11 para 12 anos, que eu comecei a usar cocaína e fui morar com a rua. Mas na maior parte dos municípios, a política que se tinha e que se tem é acolhimento de bebê direto da maternidade. Então, se tem uma mulher que está em situação de rua, ou uma mulher que tem uso de substâncias, ou uma mulher que tem outros filhos acolhidos anteriormente, era quase um protocolo chegar na maternidade, a maternidade avisa o Ministério Público, avisa o juiz e o bebê era acolhido. Retirados de suas mães e indo para acolhimento institucional, indo para abrigos e muitas vezes num processo de adoção rápido. A dependência química, ela é uma doença, né? Ela supre a sua raiva, os seus medos. Então, para você esquecer o que você sofreu, o que você viveu, cada vez você se afunda mais nas drogas. E nisso, cada vez você vai se decaindo mais ainda e não tem força para voltar. Eu parei aqui no abrigo, estava de 7 meses e nem eu sabia que
Porque a gestação tinha evoluído tanto, né? Por conta das drogas. Eu fui moradora de rua, passei fome, frio, fui maltratada. Eu conheci o mundo da droga que eu não tinha conhecimento. A maior parte das mulheres aqui, elas já tiveram histórico de acolhimento quando criança e adolescente, então a Casa da Gestante vem muito nessa perspectiva de romper com esse padrão e com essa violência, né? Vamos pôr assim, uma pessoa usando droga, sem saber o que ia fazer, entendeu? E hoje eu me vejo dentro de casa, conseguindo cuidar do meu filho. Saí várias vezes daqui, falei que eu não queria ficar, tive medo, eu achava que eles queriam pegar minha filha de mim. Eu tive que sair da casa do meu pai, terminar os estudos, trabalhar. Conheci uma pessoa, não deu certo, tive meus filhos, que eu tenho 6 filhos, né? Comecei a chorar e falei que não ia ficar. Essas mulheres vêm encaminhadas através de um fluxo de serviços de saúde. Então, são mulheres que já estão passando por algum serviço de saúde, que engravidam e que esses serviços de saúde identificam que ela tem esse perfil para vir para a Casa da Gestante. E fui pro CAPS. Chegou lá, eles me falaram da casa, da gestante. E me falaram para ir para lá. Só que eu fiquei um pouco com medo, porque para mim, por causa que assim, assistente social, psicólogo, junto para mim não dava certo, não encaixava. Tinha alguma coisa errada. Então a gente tem Consultório na Rua, que é um dos nossos maiores parceiros e encaminhadores, centros de saúde, maternidades e hospitais e CAPS. Eu mesmo, depois que eu conheci o crack, eu não tinha força para falar, não quero mais. Muitas coisas só vão depender dela, que da agora para frente é uma caminhada. Por mais que a gente esteja aqui como apoio, ela vai estar sozinha. E quando ela percebe isso, ela se dá conta disso, é sofrido. O Javier sendo gerado e a Ricaele com 1 ano e 5 meses. Através do pessoal consultório na rua, porque eu estava gestante e eles me viram naquela situação e pararam para conversar comigo. Viu eu também com a minha filha no colo, a gente não estava em um lugar adequado. Foi quando eles me levaram para a Casa da Gestante. Algumas conseguem ficar totalmente abstinentes e outras não. Então a gente trabalha com redução de danos aqui na casa. Então algumas não conseguem dar conta com álcool, outras com o uso de maconha. E aí elas vão testando mesmo, né? O organismo como consegue, como vai ser esse dia, o que não desorganiza ela, né? Qual o uso que não desorganiza, e ela vai reduzindo de pouquinho a pouquinho. 4 meses eu fiquei na Casa da Gestante. Então eu vim para cá, só que eu sofri bastante, eles também, que eu saía muito. Voltei para a rua, porque eu estava colocando o Javier em risco. Eu já tinha perdido a Ricaele e eu não poderia fazer aquilo com ele de novo. Eu não gosto de ter lembranças. Para mim foi importante porque eu consegui ficar um período longe daquela situação de risco que eu estava com ele, porque eu podia ganhar ele na rua e ganhar ele no hospital e eles tirar ele de mim. Ou eu podia nem chegar a ganhar ele, porque eu ia estar em uso, o menino podia acabar acontecendo alguma coisa. E foi importante para mim poder ter pelo menos um restinho de gravidez saudável, sabe, tranquilo. Faz 4 anos e pouco que eu não vejo meus filhos. Acho que a maior dificuldade para elas é a separação do restante da família. A gente não tem no município, na maior parte dos municípios hoje, abrigos para famílias. Então, a partir do momento que elas decidem vir para a Casa da Gestante, elas têm que se separar de seus companheiros, né, que também estão em situação de rua, se separar de outras pessoas queridas. E acho que isso é uma dificuldade, porque elas vêm sozinhas no momento da gestação. Porque eu estar desempregada, não ter tido o apoio da minha família, dos meus amigos. E todos, quando soube da gravidez, falaram, nossa, mas filho, você com 41 anos. A minha rotina ia mudar, a minha vida ia mudar. Ficar longe do companheiro, que foi difícil para mim, não foi fácil. A gente faz um projeto também de geração de renda com elas, né? Eu pintei esses quadrinhos que estão aí, ó. Eu também pintei
o porta-fralda, o conjuntinho do neném, tudo. Eu que fiz esse nominho, tudo assim. Gosto de fazer o sabonete, né, que é um recurso que foi dado para a gente poder ter uma renda. Quando eu entrei aqui, eu comecei a conhecer essas mulheres e vi que tinha uma necessidade muito grande de fazer enxoval para o bebê. Não tem muita condição, pode dar a festa, né? Que a criança está nascendo, é muitos gastos. E era mais ou menos... Todos os meus filhos foram criados assim, de filhos de pessoas pobres. Então a gente nunca teve condição de fazer festa, coisa muito grande. A gente trabalha com a saúde da mulher e com a saúde da criança. Então quando o bebê nasce, ele tem uma nova possibilidade de ficar com essa mãe, né, de não ser acolhido. E aí eu vi aqui uma possibilidade de transformação, de uma atuação, de um potencial enorme. Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão que eu tomei por impulso. Se eu pudesse voltar atrás, eu estaria na casa da gestante ainda. Porque eu no começo, eu não queria minha filha. Os outros falavam para mim assim, quando você ganhar sua filha, eles vão tomar na maternidade. E eu respondia que ia ser melhor para ela, porque ela ia ser bem cuidada, tudo. O Miguel tem 6 anos, a Ricaele está com 2 anos e 8 meses e o Javier com 1 ano e 5 meses. E ter meus filhos de volta. Esse é o sonho da Ana Caroline. Quero muito os filhos. De tirar minha filha de mim, eu fico louca. Porque tem hora que eu tô em casa, eu penso assim, nossa, hoje eu tenho de tudo. Tenho minha casa, tenho minha cama, eu tenho meu filho dormindo, protegido, tranquilo, e eu não ia ter isso se eu continuasse naquilo. Né? Ela é o presente dela mesmo para ela, né? Ela traz um novo significado para a vida. Que eu sou capaz de cuidar dela e eu descobri isso aqui. As mulheres que entram, elas passam por muitas dificuldades. Então, quando elas percebem que elas são capazes e elas veem isso, assim, é lindo de ver, porque elas conseguem se reconhecer mesmo. Então, o casulo, eu acho que vem numa perspectiva de ser um ambiente potencializador, ser um ambiente facilitador para que essa mulher se transforme em vida, né? A gente assiste e fica super emocionada também, né? Porque são mulheres que estão na casa, algumas que já passaram, saíram, algumas que estão em situação de rua, outras que, né, que estão nas suas casas com as suas famílias, então, e que mantêm, né? Independente de onde elas estão, elas mantêm um vínculo com a gente faz algum atendimento, tem algum vínculo ainda, qualquer que seja a situação, né? Então, acho que deu para passar um pouquinho do espírito do que é esse trabalho, né? Mas vai falar um pouquinho sobre os indicadores agora. Bom, eu sou Marcela, sou psicóloga da Casa da Gestante. A gente vai passar alguns dados mais para vocês entenderem desse tempo, o tipo de como foi, né, os atendimentos que a gente fez. Então, até agora, né, já passaram 54 mulheres lá na casa, sendo 7 puérperas que vieram encaminhadas da maternidade, 46 estavam gestantes em algum momento da gestação, e tinha uma moradora que foi encaminhada fora do perfil, né? E junto com essas mulheres a gente atendeu 43 crianças. Eram 32 bebês, que 6 nasceram antes dessas puérperas das mães entrarem, né? Que foram encaminhadas com as puérperas. E 26 bebês nasceram acompanhados na casa da gestante.
E tinham 11 crianças também de até 6 anos que a gente já acompanhou. Acho que aqui mostra um pouquinho o perfil das idades, né? Acho que a grande maioria está na faixa dos 18 aos 30 anos. O motivo de entrada, na grande maioria delas, é o uso de substância, mas tem também a situação de rua e a situação de rua com o uso de substância. E teve alguns casos que foram uma situação de violência, violência de gênero, em sua grande maioria, ou alguma questão de saúde mental. A gente tem casos que não são só o uso da substância, né? E o pré-natal, a partir da entrada, 100% das gestantes passaram a realizar o pré-natal. A gente tem o parto normal e cesárea bem equilibrado, assim, temos mais parto normal, mas tivemos muitas cesáreas também. Dos 32 bebês atendidos, 26 nasceram dentro do tempo, né, a termo, e 6 apenas que foram prematuros. 9 bebês nasceram com baixo peso, e todos foram atendidos e cuidados pelas maternidades, passaram por alguma internação para que tivesse o cuidado, né, ganho de peso e o cuidado necessário. Para todos os bebês foi oferecido aleitamento materno, exceto um bebê que a mãe é portadora do vírus HIV, então ela não pôde amamentar. E apenas 11 casos foi necessário o complemento da fórmula láctea. E do total, 5 bebês passaram tratamento de sífilis e não apresentaram complicações, né? Eles passaram por todo o acompanhamento, a internação, tomaram a medicação e agora, né, ao longo do tempo acompanhando eles não têm mais nenhum resquício da doença. Dos desligamentos das moradoras que a gente já passou por lá, 45 mulheres já foram desligadas da casa, 16 estavam ainda durante a gestação. 6 dessas solicitaram desligamento e foram para a casa de seus companheiros ou algum familiar. 10 dessas evadiram no início da gestação, que é algo que a gente percebe que elas entrando no início da gestação é muito mais difícil para elas se manterem na casa. Quando elas entram mais para o fim da gestação, né, a partir da 30ª semana, mais ou menos, faz mais sentido para elas estar naquela casa e permanecer ali até o nascimento do bebê. E a gente realiza um acompanhamento pós-casa e apenas com algumas dessas mulheres a gente não consegue contato, mas a grande maioria, como a Carol falou, a gente mantém contato e a casa é uma referência para elas, né? Das crianças, então das 43 crianças atendidas, 38 foram desligadas juntos na alta da mãe. 26 saíram na companhia de suas mães e 2 foram residir com suas avós. 2 foram para adoção por escolhas da mãe, sendo uma direto da maternidade. 8 delas foram acolhidas no momento de alta da casa da gestante. Desses 8 acolhimentos, a gente teve 4 acolhimentos que ocorreram a partir de um pedido da mãe, como um tempo para elas se reorganizarem. 2 delas deixaram o serviço, né? As mães saíram, deixaram o serviço, deixaram as crianças lá, e aí as crianças foram acolhidas depois. E 2 foram acolhidas por determinação judicial, que foram situações anteriores à casa da gestante. E antes da existência da casa da gestante, houveram 18 acolhimentos de bebês direto na maternidade. E desde a inauguração da casa, 32 acolhimentos puderam ser evitados, que são todos os bebês que a gente atendeu. Eu acho que é importante falar disso, porque, na verdade, é o que a gente vem falando aqui, né? Não é que a gente nega a possibilidade de ir para uma família acolhedora ou para um abrigo, né? Na verdade, família acolhedora, que é o que a gente deveria ter como principal hoje, política, né? Mas a experiência que a gente tem tido é que, assim, a própria mãe, muitas vezes, chega e fala: preciso pensar uma alternativa para esse cuidado. E aí é uma coisa que tem sido assim, surpreendente para a gente, né? Porque não é uma retirada violenta, aliás, não é nenhuma retirada, né? Não tem uma violência implicada nisso. Então, ela consegue pensar
ela mesma um meio de proteção e de cuidado para essa criança que ela não está podendo naquele momento. Então, tem sido muito surpreendente isso, né? Esse movimento que são poucas, mas elas têm de cuidado, né? Então, não existe uma retirada, não existe uma violência nesse processo, né? Bom, e aí, apresentando alguns desafios da Casa da Gestante, acho que a construção dessa política pública, como a gente disse, né, é uma das únicas políticas que a gente conhece nesse perfil, então acho que esse é o maior desafio que a gente tem, por não ter onde se basear e com o que se basear. Acho que o alinhamento da equipe, por conta de questões de como trabalhar mesmo, né, trabalhar a redução de danos, de crenças que muitas vezes a equipe tem. E acho que dessa estigmatização que a gente tem, né, da sociedade que a gente falou aqui o dia inteiro, né, da mãe ideal, de como ser mãe dentro desse contexto, e trabalhar o pós-casa e os companheiros, né, trabalhar o pai do bebê, trabalhar o companheiro dela, que muitas vezes é um companheiro que comete violência, como que a gente pode trabalhar ele, como é que a gente pode incluir eles dentro da casa da gestante. Acho que essas são as maiores dificuldades que a gente tem, né. A gente tem, acho que uma das dificuldades que a gente tem é a porta de saída, pensando também na rede, como que a gente constrói essa saída e o contato com a rede para pensar o projeto fora da casa. E esse acompanhamento pós-casa, que por mais que a gente acompanhe por 6 meses, a gente também vê que 6 meses ainda é um tempo curto, né? Que a gente fica um pouco sem ter como acompanhar. E o planejamento familiar, que a gente tem iniciado agora, um trabalho mais efetivo disso e que tem feito muito sentido para dentro da casa. Eu só vou precisar mudar a apresentação. Só vira. Posso ir falando? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ariane, eu sou psicóloga. Trabalhei 7 anos na Defensoria Pública, na Regional Jundiaí. Já estou me antecipando porque o tempo é curto. Fiquei com o desafio aí da última fala, antes da audiência, né? Ah, tá. Sim, mas aí precisa pôr a apresentação. E há 1 ano e meio estou na diretoria da Proteção Social Especial da Prefeitura de Jundiaí. Então, a gente tem a sorte aí de ter uma defensora pública aposentada, que foi convidada, né, a gente chama unidade de gestão lá, não secretaria. E aí ela me fez o convite, então, e desde então nós estamos aí com esse desafio, né. Durante o trabalho na Defensoria Pública foi onde esse campo, né, eu entrei em contato com esse campo da maternidade, direito à maternidade ameaçado, e foi também objeto, então, da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi aí no ano passado. Vamos lá. Essa é uma foto do bloco de carnaval aqui de São Paulo, Blocolândia, né? Que a gente tem aí algumas mulheres grávidas. E é por aqui que eu passo, né? Tá. A mesa é sobre práticas, mas vou passar muito rapidamente aí qual que é o contexto crítico que a gente vê desse campo, né? Então, a gente tem uma sobreposição de estigmas, de violências, de uma série de coisas. Então, o ser mulher, essas relações desiguais que já estão dadas na nossa sociedade, essa assimetria de direitos, as violências de gênero, violência estrutural, que acho que várias pessoas também falaram aqui, da pobreza, da exclusão social. A gravidez, né, o episódio gravidez na vida de uma mulher, que o que a gente observou lá pela pesquisa é que ela sai de uma invisibilidade social e fica com uma supervisibilidade, vigilância, né?
o uso de drogas, então estou condensando um pouco, eu acho que as falas de várias palestrantes hoje, que é esse estigma, né, de que são mais negligentes, mais agressivas, mais promíscuas e que falham, né, nesse desempenho aí do papel da mulher e papel materno. E o estar na rua, a vivência de rua, que pode vir ou não acompanhada do uso de drogas, que eu coloquei aí como proteção ou violência, porque a gente, e agora estou falando de dentro da assistência social, da política, né? Muitas vezes a gente oferta o serviço como uma proteção, né? A saída da rua, mas nem sempre para aquela mulher em um determinado momento isso vai significar mais proteção para ela, né? Às vezes o arranjo que ela tem ali na vivência de rua é o que significa mais proteção naquele momento para ela, ainda que ela esteja exposta a outras violências, que é muito comum, a gente sabe, né? A violência sexual, enfim, outras violências, mas isso é uma coisa que a gente tem observado mais nos casos, né? Ofertas que a gente faça de uma maneira automática, sem ter uma construção de sentido, não são efetivas, né? E aí a gente oferta o abrigo, ela entra no abrigo aí para a pessoa em situação de rua e aquilo não tem muito sentido ou efetividade para ela. E, por fim, então, essa vigilância, essa tecnologia de poder que busca, na verdade, a gente parte de um pressuposto, né, de um sistema que está querendo atestar a incapacidade dela de ser mãe. Né? Eu costumo dizer que é um sistema mais cruel e mais rígido do que a própria justiça criminal. Porque na justiça criminal a pessoa precisa ter, né, cometido alguma coisa para que ela seja processada e condenada, né, eventualmente condenada, e tem direito à defesa, enfim, mais ampla, né. E nesse caso, né, a Justiça da Infância e Juventude, por vezes, ela está avaliando uma intenção, um risco, né, uma probabilidade muito subjetiva, né, antes mesmo dessa criança, por vezes, né, antes do episódio do nascimento. Então, o que a gente observou, assim, olhando, é que a gente tem várias tecnologias aí de poder atuando, né? Biopoder é controle do corpo mulher, controle da mulher como espécie, de reprodução, de uma série da sua sexualidade. É poder soberano, porque ela está exposta à morte. E quando eu falo exposta à morte, eu queria só esclarecer que eu estou querendo dizer assim, se essa mulher passou uma vida, né, com violência estrutural, exposta a uma série de riscos, de violação de direitos, e isso não foi atendido, não houve uma resposta ou uma assistência, ela está exposta à morte, e não vou ter tempo para falar disso, mas a gente pega uma figura do direito romano, que é o homo sacer, que são pessoas que estavam condenadas, cometeram algum crime, e aí elas estavam, então, condenadas, expostas à morte no seguinte sentido: se alguém encontrasse essa pessoa e matasse, ela não ia responder pelo homicídio. Então, assim, ela estava viva, vida nua, né, que é o que o autor fala, mas ela estava exposta à morte a qualquer momento. E aí o que ele pondera é que, na verdade, então, e eu estou tentando trazer essa reflexão, é que vidas que a gente elege na nossa sociedade que são dignas de serem vividas. Né, que vidas que a gente investe de fato. Então, nesse contexto aqui que a gente está falando, a gente investe na vida do bebê. E eu não estou dizendo que não tenha que investir. Mas estou dizendo que a gente elege a vida do bebê como sagrada e a gente elege a vida da mulher como uma vida indigna. Então, o interesse, né, é no sentido de proteção desse bebê. E é claro que a gente não precisa dizer isso, essa mulher sente isso, porque isso atravessa, por vezes, as práticas. E por isso que é tão difícil construir um cuidado aí que, enfim, seja mais responsável. Então, esse é o título da dissertação de mestrado, Labirintos de Vida de Mulheres Grávidas, porque é exatamente isso, é um labirinto, né, por vezes, esse cuidado. Vou chegar agora um pouquinho na prática da Comissão Flores de Lótus. Difícil falar depois de uma cidade que tem uma casa de gestante, e Jundiaí não tem ainda, e acho que esse foi um dos grandes molas propulsoras, assim, que me fez aceitar o convite. Eu tive que pedir a exoneração da defensoria, não consegui o afastamento, e foi no sentido de
eu fui uma das articuladoras da Comissão Flores de Lótus, que é um organizador do cuidado para mulheres grávidas em situação de rua ou em uso de drogas, né? E falei, bom, agora vou para o executivo e vou tentar, né, enfim, articular e colocar em prática, então, aquilo que a gente entende como o mais adequado, e me deparei com uma série de desafios. Acho que mais do que nunca eu percebo, eu tive que estudar economia, orçamento público, uma série de coisas, porque acho que o Patrick falou um pouco disso, tem algumas coisas que não faz sentido, né? Vou falar da realidade de Jundiaí. Você paga aí em torno de R$4 mil per capita para um abrigo pop rua, né? Então, mulher ou homem, indivíduo ou família, né? Essa é a tipificação. E aí você paga menos para uma criança acolhida. Eu achei muito estranho isso, né? Então, é em torno de R$3 mil per capita que a gente tem lá o custo de criança acolhida. Então, se você somar tudo isso, né, se você for acolher separado, né, uma mulher em situação de rua e a criança num outro serviço de acolhimento, você vai pagar em torno de R$7 mil. E aí o município diz assim, não, mas a gente não tem dinheiro para abrir um serviço novo, que eu estava consultando aqui a Carol, fazendo conta, custa R$5.500 per capita de uma casa da gestante. Então, o que a gente vem propondo é um reordenamento da rede rua, no sentido de fazer uma melhor gestão dos recursos que a gente tem, porque incremento orçamentário, nesse momento, não foi possível aumentar o orçamento da assistência social, mas a gente usar desse orçamento com mais eficácia, enfim, fazendo uma melhor gestão, porque a gente acredita que isso também pode possibilitar melhores resultados. A Comissão Flores de Lótus, ela trabalha, então, vocês podem dizer assim, Jundiaí é um município pequeno, 400 mil habitantes, então a gente consegue ter uma comissão, né, Flores de Lótus. Se a gente vai pensar São Paulo, talvez tenha, né, algumas redes locais ou regionais, enfim. Mas ainda assim é um desafio. Então, é uma comissão que começou como ordenador desse cuidado, no sentido da gente pensar fluxos e também de discutir casos. Então, a Comissão Flores de Lótus tem representantes da assistência, da saúde, do judiciário, do Conselho Tutelar, foi articulado pela Defensoria Pública. Então, nessas 3 etapas aí, pré-natal, parto e nascimento, e a gente quis destacar esse momento parto e nascimento, porque era onde acontecia uma série de violações de direitos, né? É o momento da maternidade, enfim, em que a mulher está na maternidade, né? Isso quando ela não resolveu ter o filho em outras circunstâncias, porque ela sente que estar na maternidade é um risco. E a saúde da mulher e da criança. Sempre o E, nunca o ou, né? Não são direitos concorrentes, né? São direitos complementares. Quando a gente fala de direitos humanos, não dá pra gente, eles não são divisíveis, né? Então, a comissão ela começou a se estruturar nesses 3 aspectos. Aqui é um pouco da história, vou pular isso. Ela está formalizada no município por meio de portaria, isso foi um respaldo importante perante o Judiciário, o Ministério Público e tudo mais, e a própria rede. E como ela está organizada hoje? A comissão tem as reuniões a cada 15 dias para discussão dos casos, só que existem mecanismos de reuniões de micro-rede, vocês vão ver aí alguns formulários, alguns materiais que a gente desenvolveu no sentido de usar o tempo da reunião de forma mais produtiva, porque chegava às vezes, não adianta a gente chegar na reunião para começar uma discussão do caso. Já está tudo no Drive, todo mundo tem acesso, então é como se fosse um prontuário compartilhado entre as pessoas que estão na comissão. E a comissão hoje, então, ainda mantém essa reunião para discussão dos casos e tem as subcomissões. Então, uma subcomissão de fluxos e dados, porque a gente entendeu que era super importante produzir dado, qual que era a realidade, vocês vão ver que tem umas planilhas, quais são os desfechos dos casos, desfechos, assim, temporários, né? Mas, por exemplo, a partir do momento que a criança nasceu, qual que foi o desfecho? Ela saiu da maternidade com a família, com a mãe, com o pai, com a família extensa, teve acolhimento, foi família acolhedora, foi acolhimento institucional, foi guarda, né, para família extensa, qual que foi o desfecho daquela situação. Então, essa comissão cuida disso e da revisão realmente de fluxos do município.
Tem uma outra comissão que a gente teve que destacar, que é uma comissão que a gente está chamando de planejamento familiar, que é para dar uma atenção maior ao pós-parto. Como a gente tem um número, né, assim, de recursos humanos enxuto para tudo isso, a gente começou a perceber que a gente dava muita atenção para o pré-natal, para o momento, né, antes do nascimento, e o momento do nascimento na garantia do direito, e você perdia oxigênio no pós. Então, precisou ter uma comissão que fosse realmente a atividade principal aí para o acompanhamento dessas mulheres, porque chegou a acontecer da gente conseguir fazer alguns arranjos, a mulher está referenciada no serviço, seja da assistência ou da saúde, mas aí aquilo que a gente conseguiu sustentar, em algum momento tem ela é capturada aí por outras coisas, aí tem o acolhimento, aí tem outras situações. Então, precisou ter uma comissão nesse sentido, porque também era uma discussão bem importante essa questão do planejamento familiar, que às vezes se perdia. Uma outra subcomissão, que é de profissionalização, na verdade isso é um nome temporário, acho que é mais na linha aí de geração de renda, enfim, profissionalização, mas teve uma parceria com os cursos descentralizados no município, então, com alguma reserva de vagas para esses casos que estão sendo acompanhados, também para os companheiros dessas mulheres, né, quando elas realmente mantêm aí uma relação. Uma outra comissão que é de eventos, que é para fazer educação em direitos e divulgação dos trabalhos, porque é impressionante, por mais que Jundiaí é uma cidade pequena, você pode pensar assim, você faz um evento e aquilo é suficiente para todo mundo conhecer, não é? Às vezes os profissionais mudam dos serviços e é uma coisa que você tem que ficar repactuando, fluxos combinados, a participação das pessoas, né, nas reuniões, então essa é uma comissão que trabalha com isso, e aí a reunião geral de discussão de casos. Esses são os dados do mestrado, da época da minha pesquisa, 2015-2016. Eu não trouxe ainda os gráficos de 2017 e 2018, porque eles estão finalizando isso, eu estou um pouco mais afastada dessa subcomissão agora de fluxos e dados. Tratei de correr para conseguir estruturar os serviços. E a gente tinha, então, ainda com a existência da comissão, um número aí de acolhimento institucional, assim, o número de casos que a gente tem de referência de acolhimento é de 35 bebês, né, contando bebês. Então, a gente teve um número grande de acolhimento institucional ou família acolhedora. O que a gente conseguiu ampliar, não tendo a casa da gestante, foi a questão da família extensa, de começar a trabalhar com essa família já no momento da gestação, né, que eu acho que essa é uma vocação da política da assistência. Aproveito para fazer acho que é um desafio que a gente tem, porque a assistência social, por vezes, se coloca como uma política que não está relacionada à questão do uso de drogas, né? Como, essa é uma circunstância que isso é da saúde, né? Então, mas não faz sentido, porque nós estamos com as vagas de população de rua. É uma oferta que o CAPS-AD não vai fazer, que um leito em um hospital geral não vai fazer. Então, é uma negação, né? Você imaginar que você não vai se deparar com essa situação. E aí, o que a gente tinha, por vezes, é a pessoa em situação de rua na casa de passagem, depois indo para um abrigo institucional. E aí, o pessoal, mas ele é usuário de drogas, né? Então, não pode ficar aqui com aquelas regras muito rígidas, por vezes, né, dentro dos serviços de acolhimento, que, na verdade, não estava conectada com a vida, né? Com o que estava, de fato, acontecendo. Então, isso foi uma coisa que a gente foi pautando com a rede, de ter uma maior... Assim, meu sonho, na verdade, é ter um serviço híbrido. O que eu queria em Jundiaí é ter um serviço de saúde e assistência, esse acolhimento conjunto sendo híbrido, né? É uma coisa que a gente está buscando costurar lá, assim, porque realmente as trajetórias das pessoas acabam se alternando aí entre essas duas demandas e eu fico muito irritada particularmente com essa divisão e com uma coisa tão... Eu falo que existe a tipificação, é um avanço enorme dentro da assistência social, mas a vida não é tipificada e, por vezes, a gente não vai conseguir enquadrar em determinados pontos ali de como... Também o uso que, às vezes, as pessoas fazem desses documentos, né? Então, o que, com a Comissão Flores de Lótus, a gente conseguiu ampliar foi a capacidade de acolhimento e de rede de apoio da família extensa.
eu já tive notícias, então ainda não com gráficos, mas que conseguiu também nos últimos 2 anos reduzir um pouco do acolhimento institucional e também da família acolhedora e privilegiando o encaminhamento, então, nos casos de determinação judicial para a família acolhedora. E isso é super complexo, assim, porque às vezes você pensa assim, a família acolhedora é o melhor, pensando em primeira infância e tudo mais. Em outros aspectos, pensando em aleitamento, em mais frequência de visita, por vezes não é o que possibilita. Então, a gente está, na verdade, buscando fortalecer a família acolhedora, ampliando a equipe para ter mais oportunidade de visita, porque, por vezes, a gente tinha lá em Jundiaí, assim, vamos mandar para o acolhimento institucional, porque lá a gente vai conseguir, por uma questão de produção de prova do processo. Lá a gente consegue ver mais rápido se essa mãe vai realmente, o quanto ela está se mobilizando pelo número de vezes que ela ia visitar. Por esse critério isolado, assim, né? Então, assim, isso é grave, e a gente falou, não, se é esse o argumento, vamos ampliar na família acolhedora, né? Vamos dizer assim, quando chegar nessa excepcionalidade, provisoriedade que deve ser o acolhimento de criança e adolescente. Teve óbito, enfim, né, isso é uma coisa que eu acho que é desagradável de falar, mas teve episódio de óbito de bebê? Sim, 4, em 2 anos. E uma mulher foi presa. Eu acho que esse é um contexto agora que também está mudando um pouco, com essa jurisprudência de prisão domiciliar e tudo mais. Aqui a planilha que a gente tem de tabulação de dados, então, nome da mulher, apelido, idade, data da primeira abordagem, quem foi o serviço que abordou, território de abordagem, idade gestacional, a data de previsão de parto, qual que é o UBS, maternidade de referência, dados do companheiro ou suposto pai, dados da família extensa, desfecho pós-nascimento, número de processo quando houver e planejamento familiar. É uma forma da gente condensar um pouquinho dos dados desse acompanhamento. Essa é uma fichinha que a gente tem do projeto terapêutico, né, de alguns dados principais. Vou finalizar aqui, então, acho que o desafio é superar essa esfera individual dos casos, é por isso que a gente está lutando aí por um reordenamento da política pública, das ofertas, que a gente, né, com certeza faz toda a diferença ter um serviço que faz o acolhimento conjunto, ainda que eu já tenha usado lá, e a gente está nesse momento com uma mulher, com seu filho, dentro de um serviço de acolhimento para a população de rua, indivíduo em família, num arranjo que a gente fez lá, uma casa grande, ela está lá num outro quarto e, enfim, está funcionando antes que a gente tenha... Recebi bastante crítica, mas passado alguns meses o pessoal viu que não era, porque as pessoas dizem, nossa, dentro de um abrigo de pessoas em situação de rua, não é o ideal, mas... é o que a gente tem de possível no momento, né? E está preservado, enfim, está indo tudo bem. Esse é o fluxo, a gente pegou muito o que o Patrick falou, né, o anexo da nota técnica, que ele vai falar do fluxo, de uma sugestão do fluxo do atendimento, ele fala dessa convivência familiar assistida. A única diferença é que em Jundiaí a gente fez uma escolha. A gente manda relatório para o Conselho Tutelar e para a maternidade com 30 a 32 semanas. O relatório da rede. Essa é a nossa proposta para esse caso, construída, claro, em conjunto com a mulher. Então, a gente se antecipa, busca se antecipar o evento do nascimento para... Assim, é uma escolha, não tem uma situação ideal. O ideal era que a gente não precisasse apresentar isso, mas é uma forma de se precaver de uma decisão muito atravessada por outras coisas, para não dizer que não avisei, para não dizer que não tinha plano nenhum. Então, a gente apresenta esse relatório aí, né, nesse período. Essa é a grande diferença. O resto é muito parecido com o que tem na nota técnica. Acho que já fiz essa provocação. O que o SUAS pode oferecer? E o que eu mais ouço falar dentro da assistência social é isso. É vínculo, é vulnerabilidade, é família, é violação de direitos. A proteção especial é todo momento isso, né? E às vezes se discute isso como critério, né? Mas está em violação, está em violência, né? Para ir para a proteção especial e sair da básica. E se isso não é um trabalho da assistência social, eu não sei o que é, porque essas mulheres têm questão de, né, rompimento de vínculo ou de um vínculo mais fragilizado, estão em vulnerabilidade, estão em violação de direitos. Então, com certeza, é um trabalho também da política da assistência social. Para finalizar, é essa pergunta, né?
além, acho que essas mulheres são representativas aí do que vem acontecendo na nossa sociedade, mas é que vidas hoje a gente elege como indignas ou dignas de serem vividas, e o quanto que o Estado faz um investimento, inclusive financeiro, né, na defesa aí dessas vidas. Vou pular tudo isso. Esse aqui é um trabalho que a gente fez com algumas mulheres que passaram por acompanhamento, também com autorização delas. Então, comecei com aquela foto lá da Blocolândia, encerro um pouquinho com essa, que são outras... Não é uma maternidade idealizada, mas são outros possíveis, né, de enxergar aí essas mulheres. E essa aqui é minha filha. Sempre termino com ela, porque acho que é importante isso, né? O meu desejo é que todas as mulheres tenham a oportunidade, o direito garantido, se elas quiserem ser mães, se elas quiserem exercer essa maternidade, que elas tenham essa oportunidade e não sejam consideradas como indignas disso, tá bom? Obrigada.